Vamos iniciar a leitura da nossa página, que não foi por acaso. Perguntei a Dilma se ela tinha trazido alguma página, e eu abri aqui no livro Fonte Viva, lição de número 97, e o título é A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológico do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados. A sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infame. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem, senão, macomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Convido a todos que fechem os seus olhos, busquem a melhor acomodação sobre seus assentos, elevando nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, que é todo poder e misericórdia, e ao nosso querido amigo e irmão maior, Jesus. E todos os amigos espirituais que estão na tarefa edificante desta casa, capitaneados pelo nosso irmão Frei Fabiano de Cristo, nós pedimos a todos que nos agracie com a libertação dos maus pensamentos nesse instante, para que possamos absorver todo esse conhecimento que a nossa irmã fará, fazendo uso da palavra, nos falará sobre o mensageiro do Espiritismo, o nosso irmão Chico Xavier. Que nós possamos ter os ouvidos de ouvir, para vivenciarmos todo esse conhecimento que ela vai nos trazer através das mensagens de Chico. Envolve-nos, Senhor Jesus, em muita paz, em muita sabedoria, em muito entendimento, e muita vontade de nos transformarmos. Fortalece em nós esse propósito, Senhor, porque aqui buscamos cada vez mais renovar as nossas energias nesse fim útil a nós mesmos, que é a nossa renovação. Obrigado, Senhor, por nos assegurar estar aqui mais uma vez, para aprendermos um pouco mais. Abençoa, então, o nosso dia, como tem sido até agora, mas que seja todo o sempre, que assim seja. Dito isso, Dilma Marques, atendendo o nosso convite, falará sobre Chico Xavier, mensageiro do Espiritismo. Bom dia a todos. É sempre motivo de alegria estar aqui, nessa casa tão acolhedora, né? E quando Daniel falou para vir fazer o estudo, eu fiquei meio que balançada, né? E estava assim, eu e Edu, mas Edu está meio preguiçoso, sabe? Está escondendo os talentos dele, não sei mais o que fazer, né? A carinha de anjo dele, mas de vez em quando ele vem, né? Aí era para mim mesmo, né, Daniel? Vou ter que dar meu jeito, como digo para minha mãe, eu vou lá e dou minhas cacetadas, né?
como que falando alegremente, porque é muita responsabilidade. E também falar de Chico Xavier, imagina, gente. Eu, assim, à medida que fui estudando, eu sempre falo que eu tenho que gestar o estudo, né? Eu começo, vou pegando um dia, vou pegando outro, aí a barriga vai crescendo até o dia que eu tenho, né, que colocar o estudo mesmo para fora. Então, os espíritos me empurram, me ajudam, e eu conto com a colaboração deles aqui nesse momento. Já tinha falado que eu achava que ia falar só para os desencarnados hoje, porque muita gente iria ficar atrás do coelhinho, do ovo, da Páscoa, né? Olha, chocolate é tudo de bom, mas, né, a gente sabe que a gente não pode cuidar só do corpo, a gente tem que cuidar principalmente do espírito que somos. Então, a inspiração veio nos falando sobre a doutrina que abraçamos e que estamos aqui de livre e espontânea vontade para receber os esclarecimentos que ela nos oferece, né? O Espiritismo, eu, pelo menos, assim que cheguei à doutrina espírita, eu senti uma liberdade muito grande, porque ela não nos cobra, não nos impõe, né? Simplesmente nos esclarece para que cada um de nós caminhe de acordo com aquilo que conseguiu digerir. E estudando sobre Chico Xavier, fui me emocionando, e não daria para trazer tudo, e nem eu tenho capacidade para isso, né? Mas, assim, me preencheu muito, e muito mais carinho eu tenho pela doutrina, muita gratidão, e por esses trabalhadores que chegam nos ajudando aqui na Terra. Então, eu quis relembrar o objetivo do Espiritismo. A maioria de nós que aqui estamos já sabemos, mas é sempre bom relembrar para que a nossa fé seja sempre alimentada e fortalecida. Então, o objetivo do Espiritismo é provar a imortalidade da alma, né, e reviver os ensinamentos de Jesus para nos propiciar a educação moral do espírito imortal que somos. Então, a gente está num mundo onde estamos vendo coisas não muito agradáveis, e o que está faltando para todos nós é o nosso lado moral, porque o nosso lado intelectual vai muito bem, obrigado. Basta ver que, quando a gente troca de celular, a gente tem até que fazer um curso para se adaptar ao novo celular, não é assim? Porque, nossa, são tantos detalhes a mais que chega. Então, o lado intelectual está muito bom, mas o nosso lado moral está deixando a desejar. Mas eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo do outro. Mas o meu mundo interior, essa é a proposta da doutrina espírita. Então, Deus está aqui, questão 132 do livro Dos Espíritos, nos fala que Deus determinou aos espíritos, né, a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e colaborarem na criação. Então, nós não estamos aqui para um eterno fim de semana, que é muito bom, mas viemos com uma missão. E a principal missão é conosco mesmo, para que nos tornemos melhores e possamos realmente colaborar na criação aonde nós estivermos. Eu terei que construir um planeta como Jesus? Lógico que não. Nós não somos Jesus, né? Mas nós podemos construir um belo planeta dentro de nós, né? Dentro da nossa família, nessa convivência que está sendo um grande desafio, justamente porque somos diferentes, somos únicos. Mas, quando nós nos juntamos com propósitos nobres, aí é outro nível, né? Aí a gente vê que estamos caminhando juntos, e a proposta de Jesus é essa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, eu não vou evoluir sozinha, eu sempre estarei cooperando para que aqueles que cheguem à nossa volta possam também evoluir. Aí está até aqui embaixo escrito, conhecer, sentir e viver Kardec.
Não basta só a gente conhecer, a gente tem que realmente sentir, se sensibilizar e analisar se isso é bom para a minha vida, se eu posso investir nisso, se eu devo investir nisso, se vale a pena eu investir nisso, porque já sabemos que estamos aqui de passagem, né? Nós temos uma validade. E o propósito, como está falando aqui, ó, a necessidade de encarnar, é para a gente evoluir. E para que evoluir? É para a gente ser mais feliz, né? Então, a gente estava até caminhando agora cedo, e eu comentei com o Edu, que eu vi no celular. Às vezes eu entro no celular, não sei nem aonde eu estou, porque aparecem coisas, né? Se me perguntar, onde você viu isso, Dilma? Não sei, porque não sei nem como eu fui parar ali, porque eu entro para ver uma coisa, vem 1000 outras coisas, né? Um rapaz entrevistando um outro, que eu não sei também quem era, ele perguntando sobre o que ele achava sobre o espiritismo, ter apometria, ter, que mais? Cristais, jorei, né? Outras coisas aí que a gente escuta falar. Aí ele falou, ó, uma coisa é o espiritismo, e outra coisa são, né, as doutrinas, vamos dizer assim, espiritualistas. E aí o que estava respondendo, falou, eu mesma já fui e me beneficiei, mas não é espiritismo. Então, o espiritismo ele vai nos tratar interiormente, né? Nós vamos alcançar momentos em que seremos curados por nós mesmos, a partir do momento em que passarmos a caminhar o melhor caminho que Jesus ensinou. Então, no momento, nós estamos nos tratando, e a cura vai chegando. Ah, não seremos curados dentro da doutrina espírita? Seremos sim, mas a cura vai ser a interior e definitiva, porque a partir do momento que a gente desenvolver esses potenciais espirituais, né, nós iremos não cometendo os mesmos erros, cometeremos outros, né? Faz parte da nossa caminhada. E aí, nós fomos vendo que o Espiritismo, no Espiritismo, as 3 revelações referem-se a etapas fundamentais do progresso moral e espiritual da humanidade, cada uma adequada ao nível de entendimento de sua época. Então, hoje mesmo, nós vemos religiões diferentes. Todas são importantes. Tudo isso é cuidado. Então, nós temos que ter sempre essa certeza que Deus cuida de nós, que nós não estamos aqui na Terra jogados ao léu de qualquer forma. Há um propósito, há um cuidado. Então, nessas 3 revelações, nós recebemos o quê? Com Moisés, a justiça de Deus único. Lá atrás, a gente estava até... né? A gente não tinha noção de justiça, a gente estava lá adorando vários deuses. Aí vem, né, um missionário, vamos dizer assim, aguçando as leis de Deus, mostrando coisas que a gente não estava vendo, que a gente estava adormecido, mas é adequada ao nível de entendimento da sua época. Olha o respeito pela nossa limitação, né? Aí vem Jesus, olha só, a segunda revelação, nos trazendo a noção de amor, de um Deus Pai, um Deus que é justiça, mas também é amor. Então, quando a nossa ficha cai, fala assim, Deus perdoa. Perdoa, mas você vai ter que corrigir o erro. Você plantou a pimenta, vai ter que colher as suas pimentas. Até a hora que você vai colher a maçã se você plantou. Então, Deus vai chegar e nos colocar tudo de mão beijada. Não é assim que um espírito evolui. Não é assim que ele progride. Aí veio, né, a terceira revelação, que é Kardec, nos trazendo o quê? A verdade, a imortalidade. Isto é, tirando os véus.
aonde estava assim não tão claro, devido ao respeito ao nosso momento evolutivo. Então, são pérolas de amor que vão sendo lançadas sobre nós, para que nós, ao longo do tempo, com as várias oportunidades que Deus nos oferece, e o tempo, cada um de nós que vai fazer o seu tempo. Você está satisfeito com o que você está vendo hoje? Você está satisfeito com o que você está passando hoje? Tem coisas que você gostaria que fosse diferente? Você que vai ter que fazer acontecer. Porque os recursos estão chegando até nós. Então, está aqui, ó, os princípios básicos da doutrina espírita. Por que trouxe isso aqui para falar de Chico Xavier? Porque Chico Xavier vivenciou isso tudo que está ali. Olha só, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Então, à medida que eu fui estudando Chico Xavier, em algum momento, meus olhos encheram de lágrimas. Porque Chico, ele veio comprovando tudo isso que está aí, gente. E não tem muito tempo, não. Tem pouco tempo. Muitos tiveram chance, que ainda estão vivos aqui, de conhecer Chico Xavier pessoalmente. É possível se tornar um colaborador do nível de Chico? Sei que não vai ser da noite para o dia, mas é um exemplo para todos nós, né? Então, aí veio, né? Eu ficava procurando fotos do Chico, a maioria ele estava sorrindo. Aí me lembrei do vinho de luz, né? Seja motivo de alegria onde você estiver. E Chico, apesar dele ter passado ainda perto, tá, gente? Chico sofreu também. Chico teve as dores, vamos dizer, interiores, né? Foi acusado, foi chacoalhado, foi investigado, foi chamado de charlatão, foi isso, aquilo. Mas ele teve dores físicas também. Aí, quando a gente tem uma dor na asa, né, como eu estou, que eu não estou podendo nem levantar mais o braço, problema de ferrugem, né, velhice, né? Até brinquei com ele, que ele mandou minha foto, falei, poxa, me deu um banho de loja, estou bonita na foto. Fiquei mais nova, magrinha, fui vestir o vestido está arrochado, falei, meu Deus, misericórdia. Chico passou pelas dificuldades também, usou peruquinha, usou, né, essa boinazinha, porque ele achava feinho, ele queria estar mais bonitinho para passar pelo meio de nós de forma suave, né? Até os nossos olhos. Se a gente não conseguia ver as pérolas de Chico Xavier, a gente via pelo menos a figura dele bonitinha, ele já dando exemplo de mansidão. Todo mundo que chegava perto dele se sentia bem. A gente vai vendo isso ao longo do tempo. Então, ele me deu o tema, falando de Chico Xavier, mensageiro do Espiritismo. Olha o cuidadinho de Deus por nós. Recebemos Moisés, recebemos Jesus, né? Recebemos Kardec aí com a doutrina dos Espíritos. E agora, aqui nós recebemos Chico Xavier, nessa terra doida que a gente está vendo aí, que está um furdúncio. Mas recebemos Chico Xavier aqui, gente. Será que esse país não tem jeito? Esse país tem jeito. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. A gente não pode ficar em berço esplêndido, esperando a vida acontecer. Faça a sua parte aonde você estiver, com os recursos que você tem. Por quê? Estamos mergulhados nas leis de Deus, né? E exemplo não nos falta. Isso tudo aqui, gente, eu pesquisei, né? Porque eu não tenho capacidade até para colocar tanta coisa linda, tanta qualidade que o Chico tem, né? Porque ele continua, e eu até torço para que ele esteja aqui nesse momento para receber o nosso carinho, a nossa homenagem, a nossa gratidão. Então, está aqui, ó, foi um médium espírita. Quantos médiuns espíritas nós temos aqui dentro da nossa casa? Uma porção. Uns com mediunidade ostensiva, parecida com a do Chico, outros em menor proporção, mas todos nós temos uma certa sensibilidade.
né, que podemos dizer que também temos mediunidade. Filantropo e uma das mais importantes personalidades do espiritismo. Olha só. De notáveis capacidades mediúnicas, é considerado por muitos pensadores, não é só pelos que são espíritas, tá? Esse reconhecimento foi além da doutrina espírita, né? E também ele veio do catolicismo, né? Na infância, passando por ali, e ele não tinha distinção, vou tratar só dos espíritas, não, era para com todos. Ele conquistou, na sua caminhada, o respeito além do espiritismo. Então, considerado por muitos pensadores, aquele que mais contribuiu com o desenvolvimento da doutrina espírita, especialmente pela obra psicográfica e Vivência no Bem. Quer dizer, sua obra foi imensa. Que se ele quisesse ganhar dinheiro com isso, ele estava muito rico. Mas, então, mais à frente eu coloquei. Então, até dos próprios familiares, em algum momento, o olhão, né? Porque, poxa, família pobre, uma porção de irmãos, e ele com um manancial ali, rico nas mãos, mas ele não recebeu nada, ele doou tudo. É frequentemente chamado de mensageiro por sua dedicação em transmitir os ensinamentos do mundo espiritual para a Terra. Olha aí, a comprovação da imortalidade. Quantas cartas ele recebeu, e quem recebeu relatou, realmente é do meu filho, realmente é do meu irmão. Eu vou falando, isso me arrepia, porque quando a gente pensa nessa imortalidade, quando isso está bem sedimentado dentro de nós, a gente vê a vida de forma diferente, né? As dores vêm, os apertos vêm, as situações de injustiça vêm, mas a gente tem a esperança, a gente balança, mas continua de pé, né? Sua obra é vista como uma ponte que transformou a crença na vida após a morte em um objeto de estudo e consolo para muitas pessoas. Então, até nessa partida, vamos dizer, na hora que algum ser muito querido, porque a gente está acostumado a conviver com o desencarne, né? A doutrina espírita nos esclarece tanto, nos fala da imortalidade, está sedimentado dentro de nós, mas quando parte alguém que a gente ama muito, a coisa é muito difícil, dói muito, mas a gente continua de pé. Aí a gente entende, é assim, Deus fez assim. Se Deus fez assim, é porque é bom para nós, né? Então, várias oportunidades todos nós teremos. Ele atuou como um mensageiro ao divulgar os princípios espíritas, focando na caridade, amor ao próximo e a imortalidade da alma. Muito obrigado, Chico Xavier. Está vendo? Mais uma pérola de Deus para que nós, aqui na Terra, quando chega o momento certo, aceitemos, né, as situações que tivermos que vivenciar. Eu resumi algumas coisinhas aqui da vida de Chico, né? Não daria para colocar tudo, tantos detalhes, tantos depoimentos. Aí eu coloquei só alguns principais aspectos da vida de Chico, mas bem resumida. Tá? Então, a data de nascimento, como Daniel falou, dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Origem humilde, filho de um operário e uma lavadeira. Ficou órfão de mãe aos 5 anos e começou a ter contato com os espíritos nessa época. Tá? Aí, o Chico, a infância dele, foi muito difícil. Quando você fica órfão, né, quem viu o filme, muitos de nós já ouviu,
que o pai teve que distribuir os filhos, porque ele não ia dar conta do número de filhos que tinha, e Chico foi parar lá na mão de uma madrinha que, cá para nós, né? Quem tem uma madrinha daquela, não precisa de mais nada, né? Espetou garfo na barriga, dava surra todo dia, mandou lamber ferida, e a gente se arrepia todo, né? Mas Chico passou por isso? Chico passou, né? E a mãezinha dele, ele ia para um lugarzinho retirado e conversava com a mãe dizendo, aguenta, Chico, aguenta o tranco. E ele já esquisitinho desde cedo, porque todo médium, muitas das vezes, chama de esquisito, né? E aquele ali é esquisito. E fala com os espíritos, ou então está vendo coisa, acho que está maluco, não sei o quê. Até o próprio médium, a princípio, quando ele não tem ainda o conhecimento, é meio esquisito mesmo, mas depois que você tem o conhecimento e vê a bênção que tem nas mãos, né, a grande oportunidade. Então, o início mediúnico mesmo, quando ele começou nas atividades no centro, que ele conheceu no momento em que uma irmã dele estava lá tendo uns problemas e que disseram que ela tinha que ser levada a alguém espírita, né? Na época, no desespero, vamos levar. Ela dava crise e tal, levou e foi no tratamento espiritual que ela melhorou. Aí a mãe dele aconselhou ele a estudar o espiritismo. E aí ele seguiu o que a mãe falou, e aí ele engrenou no espiritismo, graças a Deus. E aos 17 anos iniciou atividade no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde começou a psicografar seu primeiro livro, que foi Parnaso de Além Túmulo, né? A gente em casa consegue ver tudo inteiro, aí na hora que a gente amplia aqui, algum pedacinho come. E o trabalho? A versão vem de um computador para outro, por isso que dá essas diferenças, quando está muito espremidinho. Aí o trabalho assistencial, ele mudou-se para Uberaba, Minas Gerais, em 1959, onde continuou seu trabalho, realizando reuniões públicas, atendendo pessoas com cartas de entes queridos, desencarnados. Aí é muito falado sobre as mães de Chico Xavier, né? Que no desespero ia para lá para ver se recebia alguma notícia, alguma coisa, e ele ajudava, né, também os necessitados com recursos materiais e espirituais. Então, ele não ficava só psicografando, ele não ficava só dentro da casa espírita, ele ia para a rua para atender os necessitados, levar recursos, porque ele era muito presenteado, porque ele atendeu não só as pessoas muito simples, sem poder aquisitivo, mas pessoas famosas, pessoas que tinham dinheiro. Aí, esses dias eu vi também no WhatsApp aí da vida, que aquele que fazia roupa, que foi político, Clodovil, foi lá, ficou lá quietinho e tal, depois foi atendido, e Chico Xavier, como sempre, tratando muito bem, ele pegou um anel caríssimo que ele tinha, deu para o Chico Xavier, Chico logo, na hora, já deu para alguém ali. Então, ele não tinha apego às coisas materiais, ele destinava para aqueles que podiam multiplicar aquilo para beneficiar alguém. Então, esses livros, nessa produção literária dele, ele psicografou mais de 450 livros, cedeu todos os direitos autorais para editoras espíritas e entidades beneficentes. E ele dizia que era produto da sagrada vocação dele. Não era produto dele, era dos espíritos para beneficiar alguém. Então, ele foi investigado, falaram fofoquinha, que estava ganhando dinheiro, mas tudo ele direcionou. Ele viveu do salário que ele recebia dentro daquela humildade toda. E o mentor espiritual, né, o Emmanuel, foi o principal. Tivemos outros também que ele, né, teve orientação, mas o principal, até botei aqui, Guia de Chico, que foi o orientando na produção mediúnica, auxiliando em sua trajetória de serviço. E o desencarne. Né? Ele faleceu aos 92 anos, em Uberaba, no dia em que o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial, porque ele disse que ele queria desencarnar
num dia em que o país estivesse feliz. Gente, esse nosso país tem que dar certo, olha só. E aí, ele desencarnou no dia que a gente estava comemorando aí, né? Um grande feito pelo nosso país. E antigamente a gente enfeitava a rua, ficava naquela alegria, né? Eram outros tempos. Passou, infelizmente. E aí, quando ele estava sendo enterrado, segundo os relatos, né, gente? Eu não vi, mas achei bonito, me tocou. Houve aquela procissão toda atrás, que ele foi no carro, né, assim, exposto, e muita gente acompanhando. E quando ele chegou no cemitério, disse que um helicóptero da Polícia Rodoviária jogou pétalas de rosa sobre ele. Ai, meu Deus, isso me emocionou tanto, sabe? Porque você vê o carinho, né, que foi além do espiritismo. O que a gente podia mais demonstrar a gratidão por Chico naquele momento do que pétalas em cima desse ser tão bonito que passou aqui, nos ajudando em nossa caminhada. E as fotos, a maioria é o sorrisinho dele. Viveu seus 92 anos na humildade, pobreza extrema na infância, em Pedro Leopoldo, e situação não mais modesta, desde que estabilizado no emprego de datilógrafo, na autarquia do Ministério da Agricultura, para a qual trabalhou até a aposentadoria e da qual sobreviveria em Uberaba. Então, ele viveu do trabalho dele, do dinheiro dele, simples, como datilógrafo, né? E o que ele ganhou, ele distribuiu. E, às vezes, a gente, né, para doar alguma coisa, a gente fica assim, nossa, eu tenho que ajudar mesmo, eu tenho que colaborar na casa espírita, para botar um ar-condicionado. O Nelde conseguiu agora botar um ar-condicionado, com a ajuda de muitos, tá? Ou para faxineira, a gente chega aqui, está limpinho, tem um ou outro que passa uma vassoura, mas, de repente, tem que vir alguém aqui pintar. Tudo isso é dinheiro. E, às vezes, a gente fica assim, ó, na panduragem. A gente tem que treinar, né? Aí, olha, aqui, os tantos contribuições materiais que recebeu ao longo da vida foram todos repassados aos necessitados, o que o destacou como uma das mais admiradas personalidades do seu tempo. Então, o que ele construiu com essa missão que recebeu, e que Emmanuel chegou para ele e perguntou: e aí, Chico, você vai usar a sua mediunidade para divulgar Jesus? Aí ele respondeu sim, e perguntou a Emmanuel: Emmanuel, você acha que eu sou capaz? E Emmanuel falou sim. Então, Chico seguiu em frente. E aí passou com excelente nota aqui na Terra. Ele foi fiel a Allan Kardec, nos princípios fundamentais, por isso que eu trouxe os princípios fundamentais do Espiritismo, a doutrina que ele abraçou, e dela se tornou o maior expoente depois do codificador espírita, com reconhecimento nacional e internacional. Quer dizer, quem, né, conheceu Chico Xavier, as suas obras, porque ele divulgou a doutrina com a sua vida. Mas esses livros, até aquele Pinga-Fogo que foi para a televisão, bateu o recorde. Então, estava ali divulgando. Apanhou, foram perguntas, às vezes, né, com casca de banana, para ver se ele... Os jornalistas têm o maior cuidado de usar a palavra com ele, dado o respeito, a vibração que emanava dele. Está vendo? Eu percebo isso. Então... não era normal, né? O que ele exalava. Isso é o quê, gente? Autoridade moral. Tentaram fisgar, denigrir de alguma forma e não conseguiram achar isso na vida de Chico Xavier. Aí, o legado de Chico Xavier. A vida de Chico Cândido Xavier é, em si mesma, toda uma obra espírita. Exemplo de dedicação ao trabalho, em prol do bem comum, fidelidade aos ideais de Jesus
e da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, além de total abnegação na sua vocação mediúnica. Um homem de bem. E eu? Já pensei se eu consigo me enquadrar, né, em ser um homem de bem? A gente sabe que as virtudes todas nós não vamos conquistar, né? Chico Xavier também não era o espírito mais perfeito que recebemos aqui, que o mais perfeito é Jesus, que nós conhecemos. Mas já pensou trabalhar com Jesus, trabalhar para Jesus, com tanta dedicação e abnegação, né? Então, aqui, fora o exemplo pessoal, que se pode considerar mais profícua a propaganda do Espiritismo depois da obra de Kardec, sua produção literária é de uma riqueza doutrinária inimaginável. Então, a gente vê aí essas obras todas ainda sendo, né, motivo de transformação, tanto nos estudos, nas casas espíritas, quanto as pessoas lá fora se interessando em ler um livro, mesmo que hoje não se leia o livro de papel, muita gente, né, mas aí a internet aí, né? Então, está vendo sua produção literária de uma riqueza inimaginável. Estima-se que tenha ainda encarnado, Chico tem alcançado 50 milhões de exemplares vendidos. Olha o sucesso. Seu maior legado, sua própria vida. Olha que exemplo para todos nós, né? Ao longo do tempo, Deus cuidando de nós, nos mandando esses espíritos, lógico que ele já tinha, né, assim, um amadurecimento, mas não era um espírito perfeito. É um espírito que abraçou o Cristo, né, a causa para nos ajudar aqui na Terra. Seu legado ao Espiritismo e à humanidade é inestimável e só aumenta à medida que sua biografia é conhecida, multiplicando seus frutos. E isso eu senti, gente. Olha que eu estou dentro da doutrina, quantos anos? É do 30 e poucos, né? Mas, à medida que você para e vai lendo, vai surgindo coisa na internet, você vai abrindo, e vai vendo, meu Deus, quantas coisas maravilhosas nós temos a nosso dispor. Às vezes, a gente fica seguindo os líderes hoje, aí, né, os influencers, né, que está lá postando coisinha, abobrinha. De vez em quando ver uma abobrinha também é bom. Mas, gente, o tempo urge, o tempo passa. O que eu estou procurando na Terra? Em que eu estou me enriquecendo? O que eu estou, né, armazenando em mim mesma para crescimento espiritual? Então, recebeu diversos títulos honorários e foi eleito por uma enquete nacional o maior brasileiro de todos os tempos. Não sei, já tem algum tempo isso, mas recebeu, né, o título pelo reconhecimento do trabalho feito, né, tanto dos livros, quanto também cuidar das pessoas. Então, ele até mudou de um lugar para o outro, porque era muita gente procurando o Chico, muita gente atrás de cura, diz que o Bezerra de Menezes também esteve com ele por lá, e as pessoas iam atrás, né, do médico, o doutor Bezerra de Menezes. Então, o Chico, olha a delicadeza do Chico, tratava os assuntos complexos e importantes, com a simplicidade do raciocínio claro e objetivo, que expressava com palavras doces e sempre caridosas, sem ofender ninguém. Podemos fazer isso? Promover o amor, a humildade e o consolo. A doutrina espírita vem para nos consolar, né? Esclarecer e nos consolar. Aqui é uma homenagem, né, do reformador, falando que é uma vida dedicada ao bem e à mediunidade com Jesus.
Para a edição especial de sua homenagem, em sua homenagem da revista Reformador, em junho de 2002, Divaldo exprimiu, olha só, jamais o esqueceremos, e o seu exemplo ficará como um divisor de águas em nosso movimento espírita, que tanto lhe deve, assinalando o antes e o depois de você, da sua vida extraordinária, dos seus sacrifícios incomuns, dos seus incomparáveis sentimentos de nobreza. Gratidão a Chico Xavier. E isso também externamos, né? Aí esse abraço. Eu sempre via lá na internet esse abraço. Aí, estudando para hoje, tudo que a gente estuda, que a gente está vendo na internet, 100% de certeza tem coisas que a gente não tem, tem coisas que a gente tem acesso e conhecimento, a gente afirma, né, o que eu estou vendo, mas como eu achei bonito e fez sentido esse abraço, eu trouxe que o Chico, quando chegou no plano espiritual, foi recebido lá, né, pela sua mãe. Aí eu não me lembrei se era a segunda mãe, porque quando o pai do Chico casou de novo, aí Chico saiu dessa madrinha que espetava ele e voltou para a casa do pai, né, com a nova mãe. E essa nova mãe também foi um amor para ele, né, cuidou dele muito bem. Aí eu não me lembro se foi a primeira mãe ou a segunda que o recebeu no plano espiritual. E depois ele recebeu um abraço de Jesus. Então, essa aqui para mim significa isso. Se é real ou não, não sei. Mas pela vida que ele teve aqui, ele é digno até de receber um abraço desse, né? Então, sua obra filantrópica não só foi gigantesca, diretamente falando, considerando a quantidade de gente atendida e um montante de bens envolvidos, quer dizer, gerou recursos materiais para tratar, né? Às vezes, chegava caminhão de chuchu, caminhão de não sei o quê, e ele distribuindo para aquelas famílias carentes, né? E um monte de bens envolvidos, como também foi expressiva, justamente por semear o espírito da caridade. É incontável o número de pessoas que transformaram suas vidas após um contato com Chico. Você vê, exalando até coisa boa, né? Até quietinho, né? Que não desperdiçava a oportunidade de pedir a quem dispunha de recursos que se voltasse para o atendimento aos mais necessitados. Aí a gente assim, nós estamos na campanha, né, do alimento aqui. Eu posso doar 3, 4 quilos. Mas será que um irmão meu, que é de outra igreja, ele pode doar alguma coisa para a nossa campanha? Chico, logo, né, colocava delicadamente o pedido para que pensassem nos necessitados. Eram os necessitados dele? Não, aonde ele estivesse, né? Então, eu fico muito grata. Lá na campanha do ar-condicionado, nós recebemos doações de pessoas que não frequentam a doutrina espírita, mas que gostam da doutrina espírita, têm parentes que estão dentro da doutrina espírita, e nos ajudaram de alguma forma, né? Então, deixa eu ver a hora passa tão rápida, né? E essa mensagem aqui, eu acredito que muitos já conheçam, mas ao meu coração me fala muito forte. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu os recursos financeiros coerentes às tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Não quer dizer isso que a gente não tenha que lutar para se melhorar, né? Se você puder ganhar mais, você ganha. E também beneficia mais, né? O ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Vou para um castigo. O que é o teu trabalho? É uma lei de Deus, onde você recebe o recurso
honesto para a tua caminhada. São as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, eu olhando para dentro de mim mesma, quantas coisas eu fiz no passado, presente, e que eu não faria novamente, né? Quantos erros eu cometi, sem contar de vidas passadas que, por misericórdia de Deus, a gente não lembra. Mas, né, eu posso recomeçar. E aí o amor é que cobre a multidão dos nossos pecados. Eu estou encerrando, mas eu trouxe, né, dentro dessa ostra aqui, que é uma saboneteira de criança, e ofereci aos primeiros que chegaram aqui pérolas. Só que as pérolas eu distribuí para alguns. Eu gostaria de, na sequência, essas pérolas são pérolas de Chico Xavier. Número 1, quem está? Coçando o bolso para tirar a pérola. Esconderam já a pérola, gente? Ah, tá. Número 1, quem está? Vou para o 2, hein? Vou para o 2. Vou para o 2. Tiraram a pérola? Ó, o tempo urge. Eu falei que era até 11 horas. Tu vai ter que me dar até 11 horas hoje. É Páscoa, né, gente? É a vida. Nós estamos... Leia para nós. Número 1. Pérolas de Chico Xavier. Vamos compartilhar. Problema seu. Livro, né? Uma página por dia nós recebemos do tempo. O que colocarmos nele corre por nossa conta. 2. Vai. 2. Rapidinho. Olha lá. Aí. 2. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Pérola de Chico Xavier. 3. Rapidinho. Até 11 horas dá tempo. Ainda tem uma música. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos. Mas o nosso amor tem que ser extraordinário. Pérola de Chico Xavier. 4. Isso é treinamento para futuros palestrantes. A oração, falar no microfone. A oração é a luz na escuridão da alma. Pérola de Chico Xavier. 4. 5. Deus nos dá o presente e nós fazemos o futuro. Pérola de Chico Xavier. 6. Olha lá, está lá no DJ. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Pérola de Chico Xavier. Não importa como o outro vai receber, mas faça a sua parte. 7. 7. Ninguém? Vou ler aqui. É 8, né? Agora é 8. Sou eu mesmo. Ah, tá. Foi. 7 ainda não tinha ido. Silas, não está aí?
oração é a luz na escuridão da alma. 8. Cada criatura é um mundo em si mesma. 9. Thelma. A verdade tem seu tempo, não force o entendimento alheio. O respeito, né? Olha só. 10. O tempo é um remédio divino. Chico Xavier. 11. Vou falar em pé porque eu estou treinando para palestrante, hein? É isso aí, vai treinar. O espírito se engrandece quando aprende a perdoar. 11. 12. O telefone toca de lá para cá. Quem quer notícia tem que aguardar, porque não adianta a gente ficar insistindo não, porque é de lá para cá que o telefone toca, né? Quando tiver que vir, virá. A gente pede. 13. Tudo passa. Isso aí disse que Chico tinha escrito na cabeceira da cama dele, que é para nos momentos difíceis olhar, analisar e ver que tudo passa, né? 14. A felicidade não entra em portas trancadas. Então, abramos as nossas portas, né, interiores para que a felicidade possa entrar. Então, é cada um, né, cuidando para que realmente essa felicidade possa entrar. E aí encerrei, a 14, tá? Então, vamos colocar a nossa musiquinha, porque ainda falta só 5 minutinhos, demonstrando a nossa gratidão, né, ao Chico Xavier, mas principalmente a Deus, pelo cuidado que tem para com todos nós. E aceitamos a doutrina espírita, estamos com o coração aberto, e aí Chico Xavier é o exemplo maior que nós temos, dessa vivência, dentro desses princípios que a doutrina espírita traz, e a divulgação que ele fez com a própria vida, né? E a sua obra, que ele dizia que não era dele, era dos espíritos, comandados por Jesus, né, com as bênçãos de Deus, nosso Pai, para nos ajudar aqui na Terra. Então, muita paz a todos, que a Páscoa, né, seja mesmo essa explosão de alegria, de vida, porque Jesus nos promete, né, ele disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, vida para todos nós, coraçãozinho quente, nada de sermos morninho, ficar em cima do muro, é ter atitude na vida para que realmente sejamos um dia colaboradores em potencial, como Chico Xavier foi. Vai demorar para a gente, mas o negócio começa agora, como ele fala, recomeçar, né? Agora, vamos fazer diferente, com qualidade, com potencialidade, sermos homens de honra. Olha só, nossa, o que nosso Pai espera de nós? É isso, que a gente seja feliz, evoluir, se tornar um espírito de luz, que mesmo passando pelas vicissitudes, vai estar feliz e sorridente como Chico Xavier. Muita paz a todos, tá? Beijo no coração. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar.
e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte pra vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte pra vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte pra vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte pra vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Então, é que vocês levem as suas pérolas e compartilhem. Eu falei que era que eu queria de volta, que era para vocês não jogarem fora logo, porque às vezes a gente guarda e dá logo sumiço, né? Então, devolvo. Porque vocês levem, e se alguém da família, assim, né? Se aquilo ali te tocou o coração, você leva e explica. Já começa divulgando os ensinamentos que recebemos, né? De Chico Xavier, para a nossa caminhada mais bonita aqui na Terra. Obrigado, chefinho. Eu ia levar a minha a si mesmo, porque ó, eu gostei muito da minha. Cada criatura é um mundo em si mesma, né? E você falou sobre isso. Vocês entenderam por que a gente escolheu, fez o convite? Vocês conseguiram entender? Por que a gente fez o convite para essa criatura? Estamos muito felizes por conhecer um pouco mais desse grande obreiro da humanidade, né? Porque ele não serviu só ao Brasil, né? Serviu e serve à humanidade, né?
humanidade a entendamos encarnados e desencarnados. Né? Precisa realmente ter um olhar mais amplo para que a gente possa nos ver dentro dessa humanidade. Né? Vamos